Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast diretamente do Science and Business Connection, que está acontecendo aqui no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Eu sou o Jorge Rosa da CS e para mim é uma satisfação estar recebendo aqui. O nome dele eu ensaiei antes para falar, tá? Porque eu vou falar que é fácil não, mas é o Stefan Bernard. Acertei agora? Acertou. Tá ótimo. Ótimo, cara. Prazer em ter você conosco aqui. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá? E ele é da Sateliote. A gente vai falar um pouco dessa empresa, né? Que tem uma solução, um produto bem legal que a gente vai explorar muito, vai conhecer aqui, né? E nada melhor que o nosso Head de Desenvolvimento de Negócios no Brasil, né? O Stefan, para contar para nós um pouco sobre a Sateliote, né? O que é a Sateliote, da fundação, né? Que você estava me contando que atrás achei muito legal, né? A história dos fundadores. Me conta um pouquinho da história da Sateliote. Perfeito. A Sateliote ela foi fundada em 2019 com uma intenção muito clara, tá? A ideia principal que era, vamos criar uma constelação de satélites de baixa órbita que possibilite a escalabilidade de soluções de IoT, Internet das Coisas, em áreas rurais e remotas, né? Os fundadores, eles vêm de um background de satélites. A última empresa que eles fundaram também chamava Eurona, uma empresa que eles levaram para a Bolsa, fizeram um IPO lá na Espanha, e depois que fechou esse ciclo da Eurona, eles decidiram abrir a Sateliote, tá? Em 2019, quando você falava de satélite, especialmente de conectividade, o mercado ele tinha um tipo de solução só, tá? Que eram soluções proprietárias. O que quer dizer uma solução proprietária? O mundo de telecom satelital operava com protocolos de comunicação específicos por constelação, né? Então você não tinha uma padronização da comunicação. Não sabia disso, achava que era padronizado. Não era. E aliás, você pode fazer um paralelo, antes do 2G, cada país tinha a sua própria rede, né? Então a França tinha uma rede que era a rede da França e você precisava usar um celular específico para a França. A Espanha tinha uma rede que era específica da França, você precisava de um celular específico da Espanha. E isso era a nível global. Então cada país tinha o seu protocolo proprietário e aquele ecossistema dentro fechado. Então para você usar um telefone na França, precisava ser um telefone específico para aquela rede, né? O 2G veio e ele padronizou isso ao nível mundial. Então permitia que, que o mundo operasse baixo uma rede e baixo um protocolo de comunicação. E aí passou a ser possível você usar o mesmo celular ou diferentes celulares entre Espanha, França, Brasil, Japão, que seja. E isso aconteceu agora no mundo dos satélites, tá? Então, até 2019, 2020, tem um órgão, né, que é um grupo mundial, que chama 3GPP. A 3GPP ela agrega os players principais do ecossistema de telecomunicação. Então, as empresas que fabricam os chips, né, os silicones, os chips, as empresas que fabricam os modos de comunicação, as operadoras de telecomunicação de todo mundo, Ericsson, Huawei, empresas satelitais. E a cada X ano a 3GPP junta essas empresas e junto eles falam, legal, o que a gente precisa para a próxima geração de protocolo de comunicação, né? 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, etc. Todos vieram da 3GPP. O G não quer dizer nada mais, nada menos que geração. Então, 2G é segunda geração, 3G é terceira geração. Nossa, que legal. Né? E quando você olha para o mundo de comunicação, de telecom, existem de maneira assim grossa dois tipos, tá? Existe banda larga, banda estreita. A gente usa banda larga para se comunicar entre nós. Então, fazer streaming, ligar para a mãe, ligar para a avó, né, mandar áudio, etc. É uma banda que aguenta pacotes de dados grandes, tá? Focadas em celular, tablets, laptops. Dentro do mundo de comunicação também existe a banda estreita, que é uma banda, um tipo de comunicação que foi construída para aplicações de dados pequenos, tá? IoT ou M2M. Tá? Tudo que é padronizado, então, uma vez que algo é definido pela 3GPP, o ecossistema ele adota isso, né?
a 3GPP toma conta tanto de banda larga como de banda estreita. Então, em 2019, a Satellite foi fundada e eles sabiam que a melhor maneira de você conseguir oferecer um serviço de satélite acessível e, por consequência, escalável para soluções que utilizam esse serviço era via padronização. Só que a 3GPP ainda não tinha conversado, não era nada público. Em 2020, a 3GPP começou a conversar sobre adaptar um protocolo padrão de banda estreita para que ele possa ser implementado em redes não terrestres, que é o que a gente chama de NTN hoje em dia, para que ele possa justamente ser oferecido via satélite. Então, a Satellite ela é fundada em 2019. Em 2020, a gente entra na 3GPP, para justamente poder apoiar tecnicamente esse novo release, tá? Que caiu debaixo do 5G. Então, é 5G banda larga e tem o 5G de banda estreita. O 5G é um padrão dos padrões. Tem vários tipos de comunicação dentro do 5G, como se fosse um guarda-chuva. Tá? E desde 2020 até 2022, a gente ficou na 3GPP apoiando tecnicamente o Release 17, que faz essa extensão de um protocolo padrão de banda estreita para redes satelitais. Em 2022, o protocolo ele é definido e ele passa, quase que não passa. Eu lembro que teve uma semana que a gente não sabia se ia ser aprovado ou não, e como é uma startup, eles tomaram um risco de começar a startup antes que fosse realmente aprovado. E na semana antes do deadline, eu lembro que estava todo mundo muito estressado no escritório. Na época a gente era 6, 7 pessoas, 8 pessoas. E com medo de não ser aprovado. E né, se não fosse realmente os últimos 2 anos, teria sido em vão, 2, 3 anos. E no final foi aprovado. Tá? Só dando um pouco de contextualização da padronização da comunicação é essa. E a Satellite vem com essa proposta. A gente hoje é a primeira rede de satélites de baixa órbita a implementar um protocolo padrão, tá? Que se chama de NTN 5G NB-IoT. E a gente foi a primeira do mundo a fazer essa implementação. Tá? Um pouco mais sobre o serviço, como que ele funciona. A grande sacada aqui é que a gente não precisa fabricar nenhum tipo de hardware, tá? Porque é um protocolo padrão, então existe um ecossistema em volta desse protocolo. Se a gente pegar o exemplo de banda larga, a Vivo não fabrica o iPhone. Né? A Vivo tem a torre celular, a TIM e a Claro também tem a própria rede. Né? Aí dentro do ecossistema você tem empresas que fabricam dispositivos. Você tem uma Samsung, você tem uma Apple. Dentro do celular você tem empresas que fazem o chipset e o módulo, que são outras empresas. Mesma lógica. Então a Satellite ela é uma operadora, ela tem os satélites em órbita e como a gente usa um padrão de comunicação, as empresas do ecossistema de telecom elas estão implementando esse protocolo para que você possa ter dispositivos compatíveis com a rede satelital. Tá? E isso abaixa muito o custo, porque a gente não precisa investir em fazer o dispositivo e você tem as economias de escala das empresas que já atuam nesse mercado, que já fabricam dispositivos que se conectam à rede terrestre e hoje estão fazendo adaptação para que esse dispositivo ele vire híbrido. Então não é só que um dispositivo vai se conectar. Híbrido. Pô, que legal, cara. É híbrido. Não vou obsoletar, não. Pera aí, cara. Funciona lá e cá. Exato. A ideia é ser uma extensão da rede terrestre. Exatamente. Entendi. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Zona rural. Zona rural. Né? Conta um pouco disso aí. Então, a ideia não é... O negócio não é competir com as operadoras. Não faz sentido competir com as operadoras. Uma rede terrestre vai ser sempre mais eficiente que uma rede de satélite, vai ser mais barata para o usuário. Então a ideia é você fazer a extensão da rede. Em outras palavras, oferecer conectividade onde hoje não existe, né? Onde as operadoras não chegam. E eu acho que aqui uma realidade no Brasil que todo mundo sabe é que grande parte do território não tem conectividade terrestre. Se você pegar o território, os números variam, mas aí até 70% não tem conectividade. E grande parte é em área rural e agrícola. Né? E um dos grandes setores que a Satellite foca, tanto no Brasil, mas também como na Austrália, em outros países continentais, é o agropecuária, especificamente. Existem diversos casos de uso que necessitam de conectividade e hoje não conseguem ser implementados pela falta de internet, pela falta de conectividade. E aí agora eu estou lembrando de um amador que eu tinha alguns anos atrás, né, que era um
dispositivos, painéis de medição que ficavam remotamente instalados e a atualização vinha uma vez por semana. Né? A gente não tinha acesso real time porque era remota, rural, whatever, né, cara? E eram dispositivos de IoT, né? Enfim, device, o sinal não era vídeo, não era coisa que exigia banda larga, mas o sinal tô vivo, tô morto, tô com defeito, tô funcionando, né? Pô, isso é uma coisa que a solução tá pronta já hoje em dia, né? Exatamente isso. Eu acho que muitas vezes isso era feito e ainda é feito manualmente. Tem casos loucos. A gente sabe que aqui tem fazendas enormes, né? Milhares e milhares de quilômetros. E às vezes você precisa saber se um portão está aberto ou está fechado. E se você não tem um sensor que te avisa, ou se você tem um sensor só que lá não tem internet, vai precisar mandar alguém para ver. Né? E você gasta em gasolina, gasta no tempo da pessoa ir fazer isso. O custo operacional de você não ter visibilidade da operação e ter que depender de uma tarefa manual, ele é muito grande. Né? E hoje é o que você falou, já é uma realidade você conseguir ter monitoramento autônomo, monitoramento remoto, mesmo onde não existe a cobertura das operadoras por conta da solução da Satellite. E agora deixa eu ver se eu não estou viajando aqui, tá, cara? Porque hoje você tem lá o Bluetooth forte e um outro Bluetooth que é mais fraquinho, que tem mais alcance. E aí eu estou pensando uma outra... Sei lá, a gente está falando de repente de uma estrutura, um painel que tem lá condições de ter energia local, tem potência para mandar um sinal para fora. E eu estou falando de uma outra, sei lá, cara, esse globo aqui que tem um sensor IoT que eu preciso me comunicar com ele. Com a solução eu conseguiria fazer isso ou não? Consegue fazer isso, claro que sim. Agora, o que faz um dispositivo ser compatível? Né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Como que eu, empresa de solução de IoT, faço com que a minha solução vire híbrida? Acho que a grande questão é essa. E a resposta é você precisa implementar um módulo de comunicação que é compatível com o Release 17. Tá? Usando alguns termos um pouco mais técnicos, hoje se você é uma empresa que utiliza IoT ou que tem uma solução de IoT, a comunicação que você vai usar vai ser ou GSM, né? Então 2G, 3G, 4G, ou NB-IoT ou KTM1. Todas que vêm da 3GPP. Tá? O NB-IoT, o KTM1 e a GSM são oferecidas pelas operadoras. Né? Hoje esses dispositivos eles já utilizam módulos de comunicação compatíveis com GSM, KTM1 ou NB-IoT. Essas mesmas empresas que fabricam esses módulos de comunicação que já existem hoje, já fizeram a implementação do Release 17 para que aquele módulo vire híbrido. Hoje é a primeira empresa do mundo a ter um módulo compatível com o Release 17, que é essa extensão para a rede satelital, e GEO e LEO, que é a altura da órbita, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. É a Nordic Semiconductors, é uma empresa norueguesa, tá? Já está ativa aqui no Brasil. O módulo é o 9151. Tá? E uma empresa de IoT, vamos supor uma empresa que fabrica a própria estação meteorológica. Ela sabe que ela tem um impeditivo aí porque falta cobertura. Então acaba que limita a escalabilidade porque vai ter muito lugar onde ela não vai conseguir vender a solução. Se essa empresa implementar um módulo da Nordic, aquele dispositivo ele vira híbrido. Onde não tem a cobertura da TIM, da Vivo ou da Claro, ele vai ter Satellite. De maneira transparente. Tá? Porque a gente faz a integração com a operadora. Ele pode chavear ali, né? Tô pegando, não tem, isso. Perdi. Opa, Satellite. Exatamente. Depende E é muito legal porque muda a dinâmica. Já não é mais aonde tem conectividade. É qual infra está disponível naquele lugar. Entendi. Se tem terrestre, se não é satélite. E 100% território brasileiro. O que eu fico pensando, por exemplo, um fabricante de estação meteorológica. Ele não está mais preocupado com a infra local. É isso. O equipamento dele vai estar, enfim... É isso. Vai estar 100% conectado de uma forma ou de outra. Ele só vai decidir na hora ali qual é o melhor e vai conectar. É isso. E o próprio equipamento faz isso. A inteligência do equipamento, do próprio módulo. Dependendo na força do sinal, ele vai falar, aqui tem terrestre, vou pro terrestre. E se não tem, satélite. Cara, que legal, cara. Porque daí é uma preocupação a menos que eu vou ter. Porque eu imagino que, por exemplo, esses tipos de soluções... Um grande desafio é o assessment do local. Né? Eu vou ter infra, vou ter rede, vou ter não sei o quê. Não, cara, peraí, se não tiver por terra, satélite.
O que acontece? Muitas vezes os mapas de conectividade estão lá, tem mapas, tá? Você chega lá, às vezes não funciona, né? Às vezes o mapa fala que tem, não tem. E aí o que acontece? Ou você desiste do projeto, ou você sobe a própria rede privativa, que vai ser extremamente caro, ou você depende de soluções satelitais proprietárias, que vão ser caras e vão limitar a escalabilidade. Pô, cara, e olha que legal. E eu quero explorar um assunto que você tocou aqui, né? Que vocês vão atuar em órbita baixa, é isso que vocês falaram, né? Correto. Conta um pouco aí a diferença entre as órbitas, para quem não conhece, entender um pouco, porque para o público em geral, satélite é tudo uma coisa só, tá tudo lá rodando em torno da Terra e tá tudo certo. E não é assim, né? De grosso modo até pode ser, mas tem umas nuances aí importantes. Então, existe 3 tipos de órbita, tá? Isso satélites de telecomunicação e satélites para outros fins. Órbita baixa, órbita média e órbita alta. Tá? Em inglês seria Low Earth Orbit, LEO, Middle Earth Orbit, MEO e Geostationary, órbita geoestacionária. A altura da órbita impacta muito o comportamento do satélite. Tá? Por exemplo, o satélite da Sateliot ele é em baixa órbita, ele fica numa altitude de mais ou menos uns 585 km da superfície da Terra. O Middle Earth Orbit, o MEL, fica mais ou menos a uns, depende, né, 10 a 15 mil. E o geoestacionário fica ali até 36 mil quilômetros da superfície da Terra. O de órbita alta, o geoestacionário, quando você lança um satélite, vamos supor que a gente lançou um satélite aqui do Brasil, subiu e ele entrou em órbita em cima da América do Sul. Pela distância, ele vai sempre ficar lá. Então ele segue a órbita da Terra. Tá? Então, se você lança um satélite em cima da América do Sul, ele vai ficar sempre em cima da América do Sul. Você precisa de alguns satélites, no mínimo, para você poder ter uma cobertura global. Precisa um aqui em cima, precisa um em cima da América do Norte, um em cima da África, em cima da Europa e por aí vai. Essa é a lógica. Tá? Então, ele segue a rotação da Terra. O de baixa órbita, como ele fica muito mais próximo à Terra, não é que ele vai seguir a órbita da Terra, ele vai orbitar a Terra muito mais rápido. Os nossos satélites eles fazem uma órbita, ou seja, de polo a polo, né? Cada 90 minutos. Eles estão. Nossa, rápido pra caramba. É 27 mil km por hora. Nossa senhora. É uma velocidade extremamente rápida. E o que é legal sobre isso? Que você já com um satélite você oferece uma conectividade que cobre o globo inteiro. Porque o satélite está fazendo isso e no mesmo tempo o mundo está girando. Né? Só que não toda hora. Então, um satélite ele vai passar por cima do mesmo ponto no mundo. Vamos supor que a gente está falando daquela estação meteorológica ali. Né? A gente está falando da conectividade via satélite. Passou agora, esse mesmo satélite vai passar de novo amanhã, na mesma hora. Tá? Mais ou menos. Logo, quantos mais satélites a gente lança, quantas mais vezes em um dia os dispositivos conseguem comunicar. Né? E essa é a grande diferença. A órbita alta, ele está sempre lá, só que você precisa de vários para cobrir o mundo inteiro. A órbita baixa, ele não está sempre lá, mas você já cobre o mundo inteiro. E isso, obviamente, impacta, às vezes, o caso de uso que você vai ter, ou que vai ser utilizado uma órbita alta, e o caso de uso que vai ser utilizado uma órbita baixa, que é LEO. Entendi. Em termos de tamanho de satélite, varia muito de órbita baixa para órbita alta? Varia. Eu acho que uma das grandes inovações que aconteceu no mundo satelital, no space, foi justamente a possibilidade de você ter satélites pequenos e muito mais baratos, né? Muito mais acessíveis. A primeira órbita que começou foi a GEO, foi a alta. Né? E se você olha para o passado, realmente constelações satelitais, projetos de satélite era coisa de governo. Eram projetos de multibilhões de dólares, extremamente caros, e realmente não tinha muita empresa, startup, empresa privada, né, iniciativa privada entrando para esse mercado. Já fazem, eu não lembro exatamente quantos anos agora, então não vou nem falar o número, mas já fazem mais que 10 anos o CubeSat foi criado. O CubeSat é um tipo de satélite bem menor que foi construído para você enviar para a órbita baixa. Né? Então, por um lado, você tem os satélites pequenos, que por consequência são mais leves, mais baratos de construir, mais fáceis também. E, em paralelo, você tem empresas que nem a SpaceX que começaram a comercializar os lançamentos de satélites. Né? Então, aí você junta essas duas coisas e isso abriu a fronteira, abriu a porta para você ter realmente um
muita inovação, muita competição e startups entrando dentro dos space techs que antes não era uma realidade. Né? Em satélites geoestacionários são satélites muito maiores, muito mais caros. Claro que você pode ter satélites grandes também em baixa órbita, né? Mas de modo de comparação, GEO são satélites bem maiores, LEO você pode ter satélites bem menores, se aquilo caiba no que você quer fazer. Entendi. E você estava me contando que vocês vão, ou estão começando, ou vão começar a operar no Brasil, né? Me conta um pouco dessa estratégia, o que você pode contar, né, da estratégia para o Brasil para a gente. É muita emoção. A gente está já desde 2019, né, construindo a rede, a solução. O Brasil sempre foi um foco muito grande da Sateliote, porque a gente de fato acredita que pode ajudar muito a aumentar a produtividade, aumentar a digitalização de diversos setores. Realmente, estava falando ontem, ajudar a diminuir o apagão digital. Né? E hoje é uma realidade. A gente já tem empresas fazendo demos aqui no Brasil, conectando seus dispositivos à rede da Sateliote. E é uma questão agora de alguns meses, né? 2, 3 meses. A nossa expectativa é final do segundo trimestre, começo aí do segundo semestre desse ano, a gente já está com o serviço comercial. Um ponto importante a gente não vai vender o serviço diretamente. Tá? A gente, por utilizar um protocolo padrão, o mesmo que as operadoras utilizam para oferecer a conectividade de IoT para os clientes, claro que é adaptado para o satélite, a gente, na verdade, consegue fazer uma integração de rede com as operadoras locais. É uma integração de roaming. Sabe quando você vai para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, que seja, você não precisa mudar o chip do celular. Sim. Porque a operadora do Brasil que você utiliza tem um acordo de roaming com a operadora de lá que te permite acessar aquela rede quando você está fora da área da rede da operadora do Brasil. Então é justamente isso que a gente faz. A gente faz um acordo, uma integração de roaming com as operadoras aqui do Brasil, para que o cliente da operadora possa seguir usando o chip da operadora e possa acessar nossa rede quando ele esteja fora da rede daquela operadora. Então, a rede da Sateliote ela já existe. A gente hoje são 4 satélites comerciais em órbita. Os componentes, o módulo de comunicação já está disponível, já está homologado pela Anatel, já está tudo certo. A gente está agora finalizando com as operadoras esse processo de lançamento do produto via a operadora. Então, eles estão internalizando isso e estão criando os produtos dentro da esteira deles para eles poderem oferecer isso para o mercado em seguida. Quer dizer, cada operador vai ter a sua estratégia para fazer o approach no mercado com essa nova capability da rede de cobertura deles, é isso? Correto. Na verdade, é isso. É um serviço híbrido oferecido pelas operadoras. A Sateliote ela atua como um parceiro transparente de extensão da rede deles. Entendi. E aqui no Brasil vocês já estão instalados, então? A gente já está instalado. Antes a gente não tinha ninguém aqui no Brasil. Eu me mudei para o Brasil, morava lá na Espanha. Me mudei para o Brasil agora em janeiro para poder estar mais presente, justamente poder vir nesses eventos, ver as feiras. Fui para o AgriShow fazem 3 semanas. Em São Paulo tem diversos congressos interessantes. Posso ir ver as operadoras, posso ir ver colaboradores quase semanalmente em pessoa. E tenho 2 pessoas da minha equipe que estão aqui comigo também. E a ideia é expandir essa equipe, que hoje é comercial, e eventualmente pode chegar também a incluir algumas pessoas de produto, algumas pessoas um pouco mais técnicas. Entendi. Você falou que foi para o AgriShow, né? A gente falou do agro, que o agro é um grande motor econômico do Brasil. Quando você chega com essa boa nova lá pro produtor, cara, como que eles têm recebido isso? Eu acho que Bem, tá? Quando você chega e fala, cara, internet não vai mais ser um problema, tô falando de uma solução que vai permitir você ter uma visibilidade muito maior, né? Você sair de uma produção reativa para uma produção preventiva, isso é muito interessante. Só que eu acho que tem muita coisa acontecendo. Muitas vezes é fácil, né, as empresas de tecnologia quererem vender tecnologia e não vender impacto. Então eu passei por isso. No começo queria falar do satélite, da órbita baixa, do protocolo de comunicação, e quando no fundo o que o produtor quer é a solução do problema dele. O que ele quer é a visibilidade. Satélite, torre celular é secundário. Né? Então
tem sido muito bem recebido. A gente tem muita demanda de empresas do agro, empresas que criam soluções de IoT que podem se beneficiar da nossa rede satelital. E o produtor está cada vez mais aberto e mais interessado e mais curioso para saber, legal, funciona mesmo? Vamos rodar uma POC na fazenda. Uhum. Vamos ver funcionando. O que consegue fazer? Né? O que eu tenho a ganhar com isso? Uhum. E aí é um processo que a gente já vem fazendo fazem anos e agora vai ser mais mostrar no campo mesmo e provar a utilidade do serviço. Tá. E você já tem algum caso de sucesso no mundo funcionando? A gente tem diversos. Até saiu um press release fazem acho que uns 2 meses com o CPQD. A gente não só trabalha com a operadora, mas a gente faz muita colaboração com os centros de excelência aqui do Brasil. E eles fizeram a integração do módulo, já estão testando e tudo mais. E tem case na Espanha, tem case na Finlândia, tem case em diversos países aí do mundo. De sucesso, que a gente conectou dispositivos, que a gente fez integrações com as operadoras, já saiu o press release com a Deutsche Telekom, com a Telefônica na Espanha, enfim. Cara, muito legal. E se eu quiser saber mais sobre a Sateliote, o que eu tenho que fazer? Cara? Só me chamar. Nosso site é sateliote.space, tá? E meu LinkedIn é meu nome, Stefan Bernardi. Eu estou sempre à disposição aí. Tá, Stefan, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Cara. Aprendi muito contigo hoje, tá? E aí, espero a gente se encontrar aí durante o evento, né? E faço votos aí que a Sateliote cresça muito no Brasil, porque mercado tem e eu fico muito feliz com essa solução. A gente vai ajudar muita gente, principalmente o pessoal aí, né? De área rural. Então, muito obrigado. E obrigado a você que ficou conosco, então, nessa conversa muito legal sobre satélite. E continuamos aqui, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, no Science and Business Connection. Até o próximo episódio. Tchau!